Mi mayor y más temible enemigo estaba en realidad dentro de mi propia y querida casa. Quien debía ser mi héroe se convirtió en un gran villano. Y la única salida que veía era acabar con todo. Mi madre era espiritista. Mi madre recibía a los espíritus en casa y en varias ocasiones mi padre la agredía por no saber cómo manejar esa situación. Y él también era alcohólico, así que bebía mucho. Y yo, con 12 años de edad, fui abusada por mi padre. Y en el momento incluso en que él intentó empezar a abusar de mí, grité por mi madre. Él la amenazó y le dijo que si contaba a alguien que había intentado tocarme, la mataría. Y ella simplemente se quedó callada. Y entonces le dije, mamá, si usted no me va a ayudar, entonces me voy a escapar de casa. Con 12 años me escapé de casa y fui a vivir en la calle. Buscaba cosas en la basura para comer. A veces dormía debajo de un árbol. Después de eso, conocí a un chico y él me ofreció ayuda. Me llevó a vivir a su casa y tuve una relación con él. Tuve a mi primera hija. Y durante el posparto de esa primera hija, tomando medicamentos para no quedar embarazada de nuevo porque no quería, ¿no? Y yo también tenía un cierto miedo. Entonces quedé embarazada de la segunda. Ahí empecé a seguirlo y descubrí que él era traficante. Ya venía arrastrando una depresión desde antes por la situación vivida con mi padre desde la infancia. Entonces decidí separarme. Volví a la casa de mi padre. Un día conseguí un trabajo en una panadería y cuando llegué a casa, antes incluso de bajarme del autobús, vi la puerta de mi casa llena de patrullas y cuando bajé del autobús vi a varios policías allí impidiéndome entrar, pero personas del consejo tutelar me entregaban a las niñas, a mis 2 niñas, y mi padre acababa de abusar de ellas. Y entonces mi padre fue arrestado. Inmediatamente el pensamiento que venía a mi cabeza era: ahora él va a pasar por lo que yo pasé, va a tener frío, va a bañarse con agua fría. Pero mi deseo no se cumplió porque después de un tiempo mi padre fue liberado. Y un día, llegando del trabajo, se escuché unos gritos. Y luego cuando subimos las escaleras no había tiempo porque... Lo siento. Ella bajó las escaleras, toda ensangrentada, arrastrándose, y miré hacia las escaleras. Y así le dije: ¿qué le hiciste a mi madre? Él se rió y fui al hospital. Mi madre tenía un tumor cerebral y murió. Por las palizas que él le dio, mi depresión empeoró. Intenté suicidarme. Pensé en lanzarme frente a un camión, pero en el momento en que iba a intentarlo, apareció una persona y me dijo: no hagas eso. Después de ese periodo, yo estaba en la habitación doblando ropa y sentí un dolor muy fuerte en el pecho. Cuando llegué al hospital, el médico me miró y cuando me hizo la radiografía, yo acababa de tener un derrame en el pulmón izquierdo. Entré en coma y escuché al médico decirle a la enfermera, él dijo así: la chica de la cama 17, que era yo, ¿cómo está ella? La enfermera dijo: doctor, no ha mejorado. Él dijo: si hasta las 14:30 ella no da ninguna señal de vida, la única opción será desconectar sus aparatos, porque esa infección en el hospital necesitamos liberar a todos. Y ahí pensé: listo, Dios, si existes, sácame de aquí con vida. Y allí me desmayé. Literalmente creo que entré en coma. Dentro de mí dormía, no veía nada más. Y al día siguiente, a las 2:30 de la tarde, que era el momento en que la enfermera iba a apagar los aparatos, desperté. Entonces ahí pensé, ¿no? Porque todavía no podía hablar, pero pensé: vaya, Dios existe. Fue entonces cuando, después de 7 días, me dieron de alta del hospital. Cuando llegué a la puerta de mi casa, había un muchacho. Se volvió hacia mí y me dijo: no te conozco,
pero el Dios que está dentro de mí, Él te conoce. Y todo este sufrimiento que estás experimentando puede llegar a su fin. Te voy a invitar a ir a la iglesia. Entonces dije, oh, eso es genial, ¿qué iglesia? Él dijo que no importa cuál sea el nombre, lo que importa es que mi Dios te estará esperando allí en el altar. Le dije así, sí, acepto completamente, lo quiero mucho. Y así fue como llegué a la Iglesia Universal, totalmente traumatizada, con complejos. Y así fue, durante 2 meses decidí bautizarme en las aguas. Y cuando salí del bautisterio dije, ahora sí, ya no soy la misma persona de antes. Ya no tomaba medicamentos, la depresión desapareció, todos los traumas terminaron, se acabó. Pero no era suficiente, ¿verdad? Yo estaba feliz, totalmente curada, pero un día el pastor vino con una palabra hablando sobre el perdón. En ese momento pensé, ahora sí, el Espíritu Santo no me va a querer porque no voy a perdonar a mi padre. Recuerdo que salí de la iglesia y fui a mi casa llorando en el autobús porque pensaba, pero él no merece mi perdón. Pero al mismo tiempo venía la palabra y decía, pero ni tú eres merecedora de nada. Entonces llegué hasta la puerta y le dije, papá, tenía un nudo enorme en la garganta, perdóname. Él me miró y dijo, ¿perdonarte de qué? Y yo le dije, no lo sé, solo necesito pedirte perdón. Él no entendió nada, pero me abrazó. Y cuando él me abrazó, sentí que un peso salía de encima de mí. Y entonces él, con una voz sincera, me dijo, yo lo acepto completamente, por favor, perdóname tú también. Todo eso fue esencial en mi vida para que yo pudiera recibir lo que estaba por venir, que era lo más valioso. Y entonces un cierto día, en una reunión de miércoles, le hablé a Dios, le dije, Señor, aquí estoy. Si el Señor quiere esta basura que está aquí, puede hacer lo que quiera conmigo, porque a partir de ahora estoy decidida. Entonces fui completamente envuelta por una certeza. Fue así. Hasta es verdaderamente difícil de explicar porque sentí una profunda alegría, sentí una inmensa paz y lo más increíble y asombroso de todo fue escuchar de una forma muy clara y nítida su voz diciéndome, yo estoy contigo. Fue la cosa más valiosa, la cosa más especial y significativa que una persona puede recibir en su vida. Entonces, ya salí de allí. Con todas las direcciones que necesitaba, que el mundo allá afuera no me daba, y el Espíritu Santo fue lo contrario de todo eso. Él vino con la certeza, con la alegría, con la paz. Él hizo que olvidara todos mis traumas. Hasta el paisaje, cuando salí fuera de la iglesia, miraba así y veía una vida a colores. No era una vida sin color como cuando sufría de depresión. Y un detalle, ya salí de allí con más sed de hablar de Jesús a las personas. Quería gritar para que todo el mundo escuchara. Él está aquí, Él habló conmigo, fue real. Lo digo con total certeza, puedo perder un hijo, puedo perder una relación, puedo perder el trabajo, puedo perder cualquier cosa. Pero le digo a Él, Señor, no retires de mí tu espíritu, porque si el Señor quita su espíritu de mí, se acabó, no soy nada sin Él. Hoy, para sorpresa de todos, cuido de mi padre. Mi padre hoy tiene 81 años de edad. No tengo recuerdos, no tengo tristeza dentro de mí. Al contrario, lo cuido con mucho amor. Mis hijas también fueron sanadas de los traumas que tuvieron. Soy una nueva hija. Una nueva madre, una nueva mujer y una mujer totalmente feliz. Como é possível isso humanamente hablando? Como é possível? É nisso que nós outros aprendemos que fé não tem nada que ver com o que eu sinto. Nada que ver.
Fé e sentimento são duas coisas completamente distintas. Não se relacionam. Porque imagine-se, você tem que perdonar a la persona que lhe hizo mal e ademais a sus hijas. O sea, o coração nunca querrá perdonar, nunca. O coração vai querer que a pessoa pague, que a pessoa sufra do que uno ha sofrido, ou não é verdade? Mas quando a pessoa ela aprende sobre a fé bíblica, ela entende que o que eu hago, eu vou fazê-lo não porque eu sinto, mas porque é meu dever fazê-lo, é porque está escrito. Jesus dijo que eu tenho que perdonar. Ele não colocou, você perdone solo determinado, não perdone todo. Não, ele dijo, perdonado, e sereis perdonados. Oramos pelo Padre Nuestro constantemente. Perdona-nos nossas deudas. Mas eu lhe pergunto, será que isso é uma verdade em sua vida? Será que você é esse tipo de pessoa que realmente perdona a seus deudores, para que você receba o perdão? Ou solamente você ora religiosamente? Porque esse é o grande problema da religião. A religião é assim. Ela se guia não por lo que está escrito, mas por lo que ela sente. É o que eu sinto. Eu não sinto ganas de perdonar, não vou perdonar. Não sinto ganas de ir à igreja, não vou. Não sinto ganas de orar, não oro. E ela seguia por lo que sente. E a Bíblia diz que o coração, ele é desesperadamente corrupto e cruel. Ele é cruel e corrupto, o coração. Mas fé, minha amiga, meu amigo, não tem nada que ver com o que sentimos. Nada, absolutamente nada que ver. A senhora é um exemplo disso. Ela aprendeu essa vida por fé, de a ser não o que ela queria, mas a ser o que Deus queria que ela hiciera. É esse tipo de fé que liberta a persona, que transforma a persona, que cambia a vida da persona. É quando a persona aprende a obedecer o que está determinado, sem questionamento. E é por isso que muitas vezes Deus ele tem que permitir que nós outros enfrentemos determinadas situações para que cheguemos a um limite aonde já não tenhamos mais que fazer ou a quem acudir para que usemos nossa fé. Por isso que Ele permite. Os problemas, Deus permite os problemas exatamente para que eu aprenda a viver essa fé, a andar por essa fé. Por isso que Ele permite o problema. Porque se não há um problema, a pessoa se acomoda, a pessoa se resigna. Você vê que normalmente as pessoas resignadas, conformadas, é porque elas se acostumbraram com o problema. Ela se acostumbra, ela se adapta. E o ser humano tem esse problema. O ser humano tem facilidade de adaptação. Ele se adapta. Ele se adapta a clima frio e a clima caliente. Ele se adapta. Ele se adapta a dormir em uma cama buena e se adapta a dormir no piso. Ele se adapta a comer uma boa comida e ele se adapta a comer uma mala comida. Se adapta. É uma questão só de tempo e ele se ajusta, ele se adapta. Assim é o ser humano em geral. Mas quando nós outros aprendemos sobre essa fé bíblica, nós outros aprendemos que a fé, ela produz dentro de nós outros atitudes, reações. Ela não nos deixa aceitando o problema, a situação como normal. Eu me casei com esse homem, é normal, porque o papá dele já era um borracho, ele também. E a pessoa se acostumbra a viver com ele borracho. Ela se acostumbra a ser maltratada. Você vê aí pessoas que já se acostumbraram a ser maltratadas. Elas já não reaccionam mais. E quando eu digo reaccionar, não é reaccionar de revidar, não. De pegar a outra também, não. Não me refiro a isso.
É reaccionar com a fé para cambiar aquela situação, aquela condição. Amém, gente? Me está compreendendo? Sim ou não? Então, se Deus permite que nós outros vivamos determinadas situações, para isso, para produzir em nós outros essa reação, para que você possa aprender o poder que há em sua fé, que sua fé pode cambiar sua história. Então, se Deus ele permite que nós outros cheguemos a determinados extremos, para que nós outros deixemos de lado essa religiosidade, que deixemos de lado esse conformismo e actuemos nossa fé em la palavra de Deus. Me estão compreendendo? Me hago entender, sim ou não? Você já escutou a história de la vaquita? Já escutou essa história de la vaquita? Não sabe da história de la vaquita? Não sabe da história? Vou contar para você a história. Havia um sábio, que ele tinha um discípulo. Era um maestro, ele tinha um discípulo. E esse sábio um dia, ele chegou a um rancho. E nesse rancho havia muita miséria, uma casa pobre, os ninhos mal vestidos, sucios, os muebles da casa todos viejos. E o sábio foi à casa para hospedar-se ali. E o dueño da casa, amablemente, mandou buscar leite de la vaca. Tinha só uma vaquita. E de aquele leite de la vaquita, ele hacía queso. De leite de la vaquita, ele hacía sua comidita. E o que lhe sobrava, ele vendia e comia. Dava para comer. Vivia o dia. E aí, o sábio quando estava por ir-se, ele estava yendo-se del rancho, ele chamou a seu discípulo e disse assim: echa a vaquita no abismo, empurra a vaquita en el despenhadeiro. E o muchacho dijo: pero maestro, empurra a vaquita, echa a vaquita. E ele obedeceu e empurrou a vaca. E matou a vaca. Matou a vaca. E o discípulo se foi muito triste. Triste porque ele disse: meu maestro me mandou a ser uma coisa horrível. Como essa família agora vai viver? De onde vão sacar la lechita, el quesito? Está bem. E ele quedou com esse dolor no coração. Depois de alguns anos, o maestro já havia morto. E ele já era sábio, ele já era maestro. E ele disse assim: eu vou volver para ajudar aquela família que meu maestro cometeu essa injustiça e mandou o quê? Matar a vaca, empurra a vaca, echa a vaca. E ele volveu. E quando ele chegou cerca del rancho, ele viu uma casa de todo tamanho construída, linda a casa. Viu uns ninhos já maiores correndo, bem arreglados, bonitos. Ele viu plantação de vários tipos de frutas, hortaliças. Ele viu já vários animais, ganados. E aí ele foi, dentro dele ele pensou: pobre da família, morreu de hambre. Aí ele tocou em la puerta e ele recebeu o Senhor. E ele disse assim: eu vim aqui há uns anos atrás, e aqui estava muito pobre, muito isso, muito outro. E o Senhor disse assim: não é verdade, só o que se nos murió la vaquita. E como la vaquita se murió, nós outros tivemos que plantar, tivemos que fazer outras coisas, e hoje, graças a Deus, nós outros estamos muito prósperos. Quem entendeu? Agora você entende por que muitas vezes tem que empurrar sua vaquita?
A vezes Deus ele permite que sua vaquita se muera. A vezes Deus permite que você perda um trabalho, porque de pronto você está resignado com esse trabalho, quando Deus lhe quer dar uma empresa. Se me hago entender, sim ou não? Às vezes Deus permite que nós outros passemos por uma situação. Você disse assim, eu perdi minha pareja. Você não perdeu não, porque ele lhe maltratava. Na verdade, você foi livrada de um mala, de um problema. Mas você pensa assim, não, que eu perdi a minha pareja, mas ele lhe maltratava, lhe enganava com outra. Agora Deus lhe vai dar um bom nome. Aí que empurrar quê? Às vezes hay que empurrar a vaca. Você está compreendendo, sim ou não? Quando aconteçam situações que você não entenda, acuérdese de isso. Deus empurrou minha vaca por uma causa maior, porque Ele quer fazer coisas mais grandes em sua vida. Amém, gente? Ele permite, às vezes, que você passe por um problema, para que você entenda a necessidade de buscá-lo, de você usar sua fé, de você buscá-lo com toda a sua alma, porque de pronto você está resignando-se. Há pessoas que estão há anos na igreja e aún não receberam do Espírito Santo, e por que não? Então, às vezes, Deus tem que empurrar a vaca, para que a pessoa se desperte, para que ela entenda. Veja o que aconteceu com essa senhora, todo o que ela sofreu, mas mira o que Deus ha hecho por ela, porque ela entendeu que fé não é o que eu sinto, fé é obedecer a palavra de Deus. Está claro isso? Quem me está compreendendo? Quando a Bíblia habla sobre uma mulher chamada Ana, disse assim, ó, hablamos, já começamos na semana passada, não? Disse assim, ó, capítulo 1, verso número 9, melhor, verso 7, disse assim: isto sucedia ano tras ano, sempre que Ana subia à la casa do Senhor, la outra la provocava, e Ana chorava e não comia. Vê como ela actuava, como ela reaccionava. Ela chorava e não comia. Resolveu o problema de Édia? Não. Hacer-me de vítima não resolve meu problema. Chorar, lamentar, deixar de comer, não vai resolver meu problema. Não vai solucionar meu problema. Mas Ana actuava dessa maneira, por quê? Porque Ana traía com Édia um espírito religioso. E o espírito religioso hace a pessoa se victimizar. É isso que acontece. Você pode ver que normalmente a pessoa, ela sempre se hace pobre de mim. Eu não tenho nada, nada me ajuda, nada me... E é isso que o diabo quer. Que você se ponga nessa condição. Porque se você se põe nessa condição, não há como o Espírito Santo obrar em sua vida. Aí disse assim: então Elcana, seu marido, lhe digo, Ana, por que choras e não comes? Por que está triste tu coração? Não sou eu para ti melhor que 10 hijos? Pero Ana se levantou, depois de haver comido e bebido em Silo, e mientras o sacerdote Eli estava sentado em la silla, junto ao poste de la puerta del templo del Senhor, Édia, muito angustiada, leia por favor. Ou seja, chegou um momento em que Ana se hartou. Chegou um momento em que ela não queria mais consuelo do marido. Ela não queria ela queria uma solução. É aí que entra a fé. A fé, ela só realmente se manifesta quando a pessoa se cansa.
ela se cansa do problema, ela se cansa da humilhação, ela se cansa de esperar por outros. Por isso que Deus permite que as pessoas nos deem as espaldas, que as pessoas não nos ajudem na hora que necessitamos, que aquelas pessoas que você confia, de pronto lhe dão uma punhalada. E Deus permite. Deus permite. Para que você aprenda a depender solo de Ele. Amém, gente? Para que você não espere de nadie, e para que nadie manhã pueda dizer, eu te eché la mano, eu te ajudei. Lo bueno de você estar solo, lo bueno de você não poder contar com apoio e ajuda de nadie, é isso, porque você vai vencer seu problema, e toda a glória, toda a honra serão para Jesus. Porque foi Ele quem lhe sacou, foi Ele quem lhe livrou, foi Ele quem te sanou, foi Ele quem cambiou sua vida. Me estão compreendendo, sim ou não? É isso que Deus permite, por isso que Ele permite essas coisas. Então, se Ana, toda a vida, ela quedou esperando por outros, dependendo de outros, esperando por ele marido. Mas chegou o momento em que ela disse, já não mais. Édia tomou uma decisão, Édia se levantou, Édia foi ao templo, e disse aí o verso 11, e isso, voto e digo, ó Senhor de los ejércitos, se te dignas mirar la aflicção de tu sierva, te acuerdas de mim, e não te olvidas de tu sierva, sino que das um hijo a tu sierva, eu lo dedicaré ao Senhor, por todos os dias de sua vida, e nunca passará navarra sobre sua cabeça. Amém? Ela tomou uma decisão. La fez assim. La fé me leva a tomar uma decisão. Ou Deus és, ou Deus não és. Com Deus és todo, ou és nada. Não há mais ou menos. Aquela decisão de Ana resolveu o problema de Édia, ali, e naquele momento. O problema dela não foi resolvido depois. Ela quedou embaraçada depois. Mas dentro de Édia, o problema se resolveu, se arreglou. Disse aqui, o verso número 17, que o sacerdote Eli lhe digo, vem em paz, e que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe ha hecho. E Édia digo, há de tu sierva graça ante tus ojos. E a mulher se puso em caminho, e quê? E comió, e já não estava. Quando Édia saiu do altar do templo, Édia já saiu embaraçada. Dentro de Édia, o problema se resolveu. Antes de que você veja a solução de seu problema afuera, você tem que ver a solução dentro de você. É assim que acontece. Primeiro, o milagre acontece dentro da pessoa. Antes de ser fora, acontece dentro. Porque no momento que o Espírito Santo ele entra em uma pessoa, ele dá a la persona la certeza. Você escutou o que Édia digo? Ela digo que escutou a voz de Deus que lhe digo assim, eu sou contigo. Ponto. O problema está resolvido. Mas mientras a pessoa não escute essa voz, mientras a pessoa ela não tenha essa experiência com Deus, que o Espírito de Deus não entra em Édia, a pessoa sempre estará insegura, sempre estará temerosa, preocupada, sempre. Mas quando a pessoa se derrama ante Deus, a pessoa se entrega a Ele, Édia se dá 100% a Ele, porque é isso que Deus quer. Para cambiar sua vida, Ele quer 100% de sua vida, Ele quer toda a sua vida, Ele quer que você tome essa decisão. Le vou a dar a Ele todo o meu ser, toda a minha vida, toda a minha alma, todo o meu coração, le dou todo a Ele. Então, quando eu le dou todo a Ele, então o Espírito dele entra e me dá essa certeza de que aí o problema se termina. Amém, gente? E nesse momento, aí disse assim, ó, e se levantaram de manhã,
e adoraram. Mira como cambiou. Antes ela estava com amargura, antes ela estava deprimida, antes ela chorava, mas já ao dia seguinte, se levantaram de manhã e adoraram delante do Senhor, e regressaram de novo a sua casa em Ramá. E Elcana quê? Se chegou a Ana, sua mulher, e o Senhor que se acordou de Édia, e a seu devido tempo, depois de haver concebido, Ana deu à luz hijo, e lhe puso por nome Samuel, dizendo, porque se lo he pedido ao Senhor. Diga graças a Deus. Usted vê, ela quedou embaraçada quando? Quando? Quando ela saiu do altar. Aí ela já saiu com a certeza. Ela saiu com tanta certeza, mas tanta certeza, que ao dia seguinte ela adorou, se foi à casa, e quando chegou à casa, ela disse para Elcana, apaga o televisor, não há televisão, não há série, não há película, vamos conversar adentro. Ou você pensa que aquele ninho se vindo de cigüenha? Mas você viu o que é certeza? Quando a pessoa passa a ter certeza, ela toma decisões, atitudes. Al instante. Ela não quer dar mais, será? Será que vai acontecer? Será que Deus me escutou? Será que vai funcionar? Será? Não, acabou, ela tem certeza. Ela tem uma certeza tão absoluta, que ela começa a tomar decisões sobre aquela certeza. Amém? Me está compreendendo? Sim ou não? Me hago entender? Aprenda essa fé. Use essa fé. Você de pronto está igual Ana, com essa amargura. E você vai resolver esse problema aqui, ó, quando você se acerca ao altar. Quando você lhe entregue a Ele sua vida. Porque é isso que Ele quer de nós outros. Ele não quer seu dinheiro, Ele quer sua alma, Ele quer toda a sua vida. Se você lhe dá a Ele toda a sua vida, Ele lhe dá tudo o que você necessita. Veja, Deus se acordou de Édia, Deus se acordou de lo que ela hizo. Quando você também se entrega a Ele, Ele se acuerda, Ele me pediu isso, eu se lo vou a dar. O que você pediu por sua economia, por sua família, por seus filhos, por seus papás, por seu marido, por sua esposa? Deus lhe vai dar. Mas antes de que Ele lhe dê, você lhe tem que dar a Ele toda a sua vida. Dê a Ele todo, não esteja escatimando, não esteja postergando. É que hazlo a hora. Se você lo hace aqui a hora, e nesse momento, hoje, você já sai de aqui embaraçada. Embaraçado de sua bendição. Você já sai de aqui hoje em paz. Essa certeza aqui dentro, Deus me escutou, Deus me respondeu, porque aqui dentro eu tenho essa certeza. Não vi nada, não estou vendo nada, não toquei em nada, mas aqui dentro eu já tenho certeza que Ele hará. Quedou claro para vocês? Eu vou orar por você que quer ir. Você que quer, o bispo, eu quero dar. Eu quero dar realmente. Vengo à igreja, eu participo. Eu sou igual a Ana. Vengo à igreja. Oro. Participo, mas eu dependo dos demais. Eu sempre dependo que alguém ore por mim. Termina a reunião, vem aqui. Pastor, ore por mim. O bispo, ore por mim. E por que você não ora? Não é porque você está mais cerca de Deus. Não. A fé é igual para todos. Vamos usar essa fé. Entregue para Ele o que Ele mais quer. Dê a Ele o que Ele mais quer de você. Essa senhora teve que dar Ele perdão. Ela teve que dar. Aunque ela não queria, mas ela teve que dar. Que é o que Deus lhe ha pedido que você não lhe ha dado? Que é o que você todavia resiste em dar-lhe a Ele? Dê o que Ele quer. Ele está mandando que você dê o perdão. Deixe de lado esse orgulho, esse eu, e dê o perdão.
Dê-lhe o que ele está pedindo. Ele está dizendo: deixa essa relação tóxica, salga dessa relação tóxica, hazlo, salga, porque ele está sendo um mal. Você dê a ele. Amém, gente? Porque se você lhe dá, ele vai dar o que você quer também. Mas ele quer todo, não quer mais ou menos. Quantos querem dar todo para ele? Ponga-se de pé, se você quer. Já sabe, quando a vaquita foi empurrada, você já sabe por quê. Já sabe ou já não sabe? Deus quer fazer coisas grandes. Então, se não murmure, não murmure. Tuvo um tropeço, não murmure, dê graças a Deus. Passou por um problema, graças a Deus. A bendição está chegando. Está compreendendo, sim ou não? Sim, a vaquita foi empurrada, morreu a vaquita. Graças a Deus. Graças a Deus, porque Deus não quer que eu tenha uma vaquita, Ele quer que eu tenha todo um ganado. A hora você vai aprender. A hora você vai aprender. Toda vez que a vaquita morir-se, você já sabe. Coisas mais grandes vão acontecer. Coloca a mão em seu coração se você quer. Cierre os olhos, por favor. Você vai entregar a Ele toda a sua vida. Como quien sueña, Mi boca de risa se llenou. mi boca de risa se llenó, E cantos de alegria cantarei. y cantos de alegría cantaré. Todos lo podrão ver. Todos lo podrán ver. Como quem sueña lo direi. Como quien sueña lo diré. Grandes coisas hizo el Senhor. Grandes cosas hizo el Señor. Mi vida restaurou. Mi vida restauró. E em lo que realizou, Y en lo que realizó, me puedo alegrar. Me puedo alegrar. Quem siembra com lágrimas, Quien siembra con lágrimas, volverá feliz, volverá feliz. cosechando em cada entrega. Cosechando en cada entrega que, Chorando isso, alegre hasta el fin. quem siembra com lágrimas, Quien siembra con lágrimas, volverá feliz, volverá feliz. cosechando em cada entrega que chorando isso. Cosechando en cada entrega que, llorando Alegre hizo, hasta el fim, alegre hasta el fin. cantando volverá, Cantando volverá, e ao fim trairá y al fin os traerá frutos que já cosechou. los frutos que ya cosechó. Sempre se recordará Siempre se recordará e se alegrará y se de alegrará todo lo que vivió. de todo lo que vivió. Quem siembra com lágrimas, Quien siembra con lágrimas, volverá feliz, volverá feliz. cosechando em cada entrega que chorando isso. Cosechando en cada entrega que, llorando hizo, alegre hasta el fin. Quem siembra com lágrimas, Quien siembra con lágrimas, volverá feliz. Cosechando en cada entrega que, llorando hizo, alegre hasta el fin. Cantando volverá y al fin traerá
los frutos que ya cosechó. Siempre se recordará y se alegrará de lo que hizo Dios. Senhor nuestro Deus, solamente quando nós outros vivimos é que podemos entender o dolor que as pessoas sentem, o dolor de ser humilhados, o dolor de ser postos de lado, o dolor, ó Deus. E são nesses dolores que nós outros aprendemos a não depender de nadie, a não esperar por nadie, a não contar com nadie. E isso é maravilhoso, porque aprendemos a confiar solo em Ti, a depender solo de Ti, a esperar solo por Ti. E há pessoas aqui, Senhor, que não têm a nadie, que estão realmente solas, completamente solas, de quienes ela esperava apoio, ajuda. Essas mesmas pessoas la defraudaram, podiam ajudá-la, podiam estender a mão, podiam apoiá-la, mas não lo hicieron. E isso, ó Deus, lá está martando por dentro. Porque muitas vezes ela pergunta por quê? Por que fulano não me ajudou? Por que fulana não dijo nada? Por quê? São esses dolores, ó Deus, que afligem tanto as pessoas. Mi Padre, e no nome de Jesus, que Tu vengas no dia de hoje transformar essas pessoas, ajudar essas pessoas. Que Tu vengas no dia de hoje, ó Deus, socorrer essa criatura que hoje vai tomar a mesma decisão de Ana. Porque Ana, chegou o momento de sua vida que ela não podia mais esperar de seu marido, não podia mais esperar de nadie. Ela teve que ir em contra dos protocolos religiosos, contra a tradição religiosa, e ela mesma, Senhor, se acercou a Ti, e ela derramou toda a alma, todo seu dolor. Ele falou contigo, Jesus, como nunca lo havia hecho. E o Senhor la escutou. Tanto la escutou que no momento que ela termina a sua oração, o coração de ela já não estava mais triste. Senhor, escute aqui a hora essa persona. Escute aqui a hora o clamor dessa madre. Escute aqui a hora o clamor desse homem desesperado. Esse homem que se sente tão avergonçado, Jesus, porque ele já não consegue mais prover para seus filhos, para sua família, e isso o desespera. Muitas vezes ele chora em silêncio, ele chora solo, às vezes ele se entrega a Deus ao alcoolismo, a beber, para olvidar sua realidade, para tentar evadir todo o que ele sente. Tem pessoas aqui que se han vuelto adictas a drogas, adictas a las redes sociais, adictas a entretenimento, porque ela quer distrair sua mente e não estar pensando em seus fracassos, em seus problemas. Então ela busca uma maneira de olvidar todo, Senhor, mas o coração dele continua vazio, continua infeliz, e a alma de Édia está abatida. Ela tenta transmitir que todo está bem, pero nada está bem. Dentro de Édia, Deus, há dolor
que nadie vai entender. Há algo que ela não pode dizer-lhe a nadie, porque se ela disse, ela vai mal interpretar, não la vão entender, la vão hasta criticar. E ela não quer ser-se vítima para nadie. Ela quer a ti, Jesus. Ela necessita de ti. Tu eres todo o que essa pessoa necessita, ó Deus. Mi Senhor, escute o clamor dessa pessoa neste momento. Hable com Deus, meu amigo, minha amiga. Hable com Ele agora, derrame sua alma. Derrame sua alma ante Ele. Decida neste momento dar-lhe a Ele 100% de sua vida, toda a sua vida. Decida entregar-lhe a Ele tudo o que Ele lhe vem pedindo. Entrega-lhe a Ele. Decida e agora que a partir de hoje você cambia, você deixa esse pecado, você deixa esse erro, que hoje você decide perdonar a quem lhe hizo tanto mal. Você decide hoje liberar o perdão e perdonar aqueles que lhe hicieron tanto mal e que você não conseguia hacerlo, mas hoje você decide. Hable com Ele isso, hable com Ele isso, hable com Ele, meu amigo, minha amiga, porque como diz esta canção, quem siembra com lágrimas volverá feliz, cosechando em cada entrega que isso, de orando, vai volver alegre hasta o fim, aleluia. Hable com Ele, meu amigo, hable com Ele, isso, derrama sua alma para Ele, derrama sua alma, e Ele vai escutar. Como quien sueña, mi boca de risa se llenó y cantos de alegría cantaré, todos lo podrán ver. Como quien sueña lo diré, grandes cosas hizo el Señor, mi vida restauró, y en lo que realizó me puedo alegrar. Quien siembra con lágrimas volverá feliz, cosechando en cada entrega que llorando hizo, alegre hasta el fin. Quien siembra con lágrimas volverá feliz, cosechando en cada entrega que llorando hizo, alegre hasta el fin. Cantando volverá y al fin traerá los frutos que ya cosechó. Siempre se recordará y se alegrará de todo lo que vivió. Cantando volverá y al fin traerá los frutos que ya cosechó. Siempre se recordará y se alegrará de lo que hizo Dios. Quien siembra con lágrimas volverá feliz, cosechando en cada entrega que llorando hizo, alegre hasta el fin.
quien siembra con lágrimas volverá feliz, cosechando en cada entrega que llorando hizo, alegre hasta el fin. Oh, Espírito Santo, que o Senhor agora llene essa persona de tua alegria, ó Deus. Que o Espírito do Senhor agora venga sobre el alma. Ó Espírito Santo, vem e alegra el alma dessa persona, ó Deus. Alegra sua alma, ó Deus. Llena sua alma de alegria, de gozo, de paz. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Se você quer, meu amigo, minha amiga, adore a Deus, adore-lo, e agradeça-lhe a Ele por todas as coisas que você ha vivido. Agradeça-lhe a Ele, porque todo isso lhe trago aqui, todo isso é para que você lo conhecera, é para que você pudiera ter uma experiência com Ele, e Ele se revelar a sua vida, e Ele hará coisas grandes, maravilhosas em sua vida. Entregue a Ele toda a sua vida e sua adoração. Aleluia, adore, adore-lo de todo o coração, adore-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, não pare de adorá-lo, e seu coração se vai llenar de paz, de alegria, de gozo, porque Ele vai atrair-lhe a certeza. Ele vai falar com você aí agora. Ele vai dizer também: eu sou contigo, aunque nadie seja, aunque todos lhe abandonaram, eu estou contigo. Aleluia. Isso, hable com Ele, porque você vai escutá-lo. Ele vai llenar sua alma de força. Você se vai llenar de força nesse momento. Espírito Santo, vem Espírito Santo, e llena essa persona. Haga essa persona agora ser tomada por ti, Espírito Santo. Assim como Ana, depois daquela oração, a alma de Edia se alegrou. Dentro de Edia nasceu a certeza de que o problema de Edia já estava resuelto. Espírito Santo, llena essa persona de ti, llena-la de tu presença, de tal maneira, Espírito Santo, que o pensamento de Edia cambie, que o ânimo de Edia cambie, que a tristeza desapareça, e Edia se llene de alegria, ela se llene de alegria, de gozo, que ela vuelva a sonreír, ó Deus. Ó Espírito Santo, envuelva-los aqui agora. Aleluia. Isso, hable com Ele, meu amigo, hable com Ele, porque Ele está escutando sua oração. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Pode adorá-lo, dá-lhe graças a Ele, porque Ele não lhe abandonou, Ele não se olvidou de você. Hable com Ele, aleluia. Isso, adore-lo. Quien siembra con lágrimas volverá feliz, cosechando en cada entrega que llorando hizo, alegre hasta el fin. Quem siembra com lágrimas, Quien siembra con lágrimas volverá feliz, cosechando en cada entrega que llorando hizo, alegre hasta el fin.
cantando volverá, cantando volverá, e ao fim traerá y al fin traerá os frutos que já cosechou. los frutos que ya cosechó. Sempre se recordará Siempre se recordará e se alegrará y se alegrará de todo lo que viveu. de todo lo que vivió. Quem sembra com lágrimas Quien siembra con lágrimas volverá feliz, volverá feliz, cosechando em cada entrega que chorando isso. cosechando en cada entrega que llorando hizo, alegre hasta el fin. Cantando volverá, e ao fim traerá los frutos que já cosechou. Sempre se recordará Siempre se recordará y se alegrará y se alegrará de lo que hizo Deus. de lo que hizo Dios. Aleluia. Receba essa paz, a paz, o gozo do Espírito Santo. Todo o que você viveu, minha amiga, meu amigo, só servirá de recuerdo para um testemunho que você dará. Você se vai recordar de como um dia você chegou aqui e você dirá todo o que isso Deus em sua vida. Aleluia. E Ele vai ser coisas grandes. Pode alegrar-se com isso. Ele hará coisas grandes em sua vida, muito grandes, coisas que você nem imagina. Ele hará em sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantando volverá, e ao fim traerá Los frutos que ya cosechó. Sempre se recordará Siempre se recordará e se alegrará y se alegrará de lo que hizo Deus. de lo que hizo Dios. Diga graças a Deus. Bem forte seus aplausos a Ele.